já estamos abençoados. Aleluia. Quem crê que assim, fala amém. Amém. Graças a Deus. Então, oremos ao Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, Pai querido, graças dou ao Senhor por mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai, para ouvir a Tua voz. Olha, Senhor, quantas vidas estão aqui, quantas pessoas, cada uma delas com um problema diferente, mas o Senhor é poderoso, é glorioso, é maravilhoso. E o Senhor entra com providência na vida de cada uma dessas pessoas, abençoando de uma forma toda especial, segundo a necessidade, Pai, de cada uma delas. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, agora apresento ao Senhor a sua igreja em particular. Toma em tuas mãos esta obra, esta igreja, abençoa esses irmãos que vieram ouvir a tua palavra, que vieram ouvir a tua voz. Meu Deus, porque aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, a tua palavra está aqui. E aqui está também o teu mensageiro, que o Senhor possa fazer nessa noite conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Aqui o que pedimos e agradecemos, porque estamos certos da vitória. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Então, sem perca de tempo, vamos ler na Bíblia. Livro de Êxodo. Êxodo, que significa saída. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo é o 14. E o versículo é o 15. Vamos ler apenas o 15 e o 16 para entrarmos na santa palavra do Senhor. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, o segundo livro que Moisés escreveu. Louvado seja o nome do Senhor, e você vai achar aí na sua Bíblia com muita facilidade. Louvado seja Deus. O capítulo é o 14 e o versículo é o 15 e apenas o 15 e o 16 para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ler a palavra, todos já encontraram? Amém. Então leremos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que está dizendo assim. O título é O Mar se Abre. Glórias a Deus. Está dizendo assim a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende as tuas mãos sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Graças a Deus. Então diz comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus é quem nos tem dado a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Orando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Isso, pode assentar, batendo as palmas, louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes da santa palavra do Senhor, essa campanha é uma campanha abençoada. O pastor foi muito feliz de abrir essa campanha por 7 olhos da unção. E hoje está muito difícil abrir nas igrejas campanhas como essa, porque essa campanha é uma campanha que as pessoas que comparecem nela, as pessoas que fazem essa campanha, louvado seja Deus, elas recebem as bênçãos de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, falando, louvado seja Deus, do óleo da unção. Nós não podemos falar do óleo da unção, louvado seja Deus, sem falar da unção. Aleluia, Deus. E aqui eu quero falar para os irmãos sobre 3 unções, louvado seja Deus. A primeira unção que eu quero dizer para os irmãos foi a unção de Davi. A palavra vai dizer, louvado seja Deus, que Saul é renegado e Deus então manda ungir Davi como rei.
E quando Davi chega ali, louvado seja Deus, para ser ungido como rei, diz a palavra que Samuel põe as mãos sobre Davi, unge Davi como rei. E quando ele recebe aquela unção, diz a palavra, louvado seja Deus, que aquele dia em diante, daquela hora em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Glória a Deus. Irmãos, e depois que eu digo esta palavra a respeito da unção de Davi, eu quero ir mais adiante, quero falar, louvado seja Deus, da unção. E desta vez não foi com óleo, mas foi uma unção que Deus mandou que os filhos de Israel ungissem os umbrais da casa. Aleluia, Jesus, porque ia passar o anjo da morte. E o anjo da morte, louvado seja Deus, ia matar todos os primogênitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a casa que tivesse ungida, louvado seja Deus, o anjo ia passar. E nenhum dos primogênitos daquela casa seria morto. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que o anjo passou. Aleluia, glórias a Deus. Não morreu nenhum dos filhos de Israel. Mas a palavra vai dizer que todos os primogênitos do Egito foram mortos. Até os filhos daqueles que estavam presos, até os primogênitos dos animais, louvado seja Deus, foram mortos, porque o anjo passou e as suas casas não foram ungidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas agora eu quero falar de outra unção. Essa unção agora não foi ungido, aleluia, Jesus, com a mão do homem. Mas essa unção, aleluia, glórias a Deus, foi dada pelo próprio Deus. A palavra diz que quando Deus separa alguém, é como se ele tivesse ungido. Aleluia, Jesus. O próprio Isaías diz que o Senhor ungiu, aleluia, Jesus, para que ele pudesse pregar as boas novas. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos nessa palavra que nós lemos, Deus faz uma separação, Deus faz um chamado, e ele chama, aleluia, Jesus, Moisés. E o chamado de Moisés, louvado seja o nome do Senhor, era para tirar o povo do Egito, o povo da escravidão. A palavra vai dizer, louvado seja Deus, que os filhos de Israel entraram no Egito 70 pessoas. Por que eles entraram no Egito 70 pessoas? Porque em toda a terra havia fome. Em toda a terra havia fome e as pessoas na terra estavam morrendo de fome. Louvado seja Deus. Mas José, ele estava no Egito. Ele foi entrado no Egito como escravo, mas agora José não era mais escravo. Diz a palavra que ele agora era governador. Então a palavra diz que José manda chamar toda a sua família, 70 pessoas, louvado seja Deus. E aquelas 70 pessoas entram no Egito, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas agora eles entram no Egito, eles não entram como escravos, eles entram como convidados. E a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que eles tinham uma vida como os egípcios. Eles tinham uma vida, louvado seja Deus, como todos que moravam naquela terra. Eles trabalhavam e recebiam. Eles tinham morada, aleluia, para morar. Eles, aleluia, plantavam e colhiam. Mas a palavra vai dizer que o tempo passou. E agora, louvado seja o nome do Senhor, passaram-se 430 anos. Jesus. Aleluia. Mas agora, aquele faraó que recebeu os filhos de Israel não era mais vivo. A palavra diz que ele já estava morto. Agora Davi, aleluia, ou melhor dizendo, José, que havia entrado no Egito e levado a sua família, não era mais vivo. Diz a palavra que agora já era morto. Louvado seja o nome do Senhor. E agora levanta um novo faraó no Egito. E esse novo faraó que
foi levantado no Egito, louvado seja Deus, não conhecia José, não conhecia o faraó passado. E agora esse faraó, louvado seja Deus, começa a escravizar os filhos de Israel. Agora ele já não tem mais casas como tinha antigamente. Agora ele já não tem mais emprego como tinha antigamente. Agora ele já não tem mais salário como tinha antigamente. Agora, louvado seja Deus, eles são escravos. São escravizados. E a palavra vai dizer que agora a vida deles é levantar de madrugada, amassar barro, fazer tijolos, levantar galpão, trabalhar como burro de carga, trabalhar na lavoura. Tudo isso para sustentar os egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra vai dizer que eles acabam não aguentando. A palavra vai dizer que eles acabam não suportando. E a palavra diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, sabe o que aconteceu? O Senhor os ouviu. Porque o Senhor ouve quando nós estamos passando por lutas, passando por provas, passando por dificuldades, passando por situações difíceis. Louvado seja Deus, o Senhor ouve, aleluias, glórias a Deus, e nos responde. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel e já não suportava mais ser escravizado no Egito. E agora a palavra vai dizer que Deus levanta o libertador. Aleluia. É nesse momento que Moisés recebe a unção. Porque ele recebe uma separação para tirar os filhos de Israel da escravidão. E agora diz a palavra, louvado seja Deus, que Moisés se apresenta ao Senhor. Mas ele tem medo, não quer ir sozinho. Então Deus levanta o seu irmão Arão e eles vão os dois juntos e chegam até a presença de Faraó. E eles vão dizer, olha rei, olha Faraó, o meu Deus, o Deus a quem nós servimos, nos enviou aqui para que você liberte os filhos de Israel para que sirvam ao Senhor, para que eles louvem e engrandeçam o nome do Senhor. Aleluia. Mas sabe o que aconteceu? A palavra diz que o coração de Faraó endureceu. E ele não quis libertar os filhos de Israel. Mas Deus, quando quer fazer alguma coisa na minha vida, na sua vida, Ele trabalha, louvado seja Deus, de uma maneira, louvado seja o nome do Senhor, que se preciso for, Ele até abate para que eu e você sejamos abençoados. Verdade, Deus. Aleluia, Deus. Verdade. E a palavra vai dizer, Aleluia. louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E o Senhor, Fiel, meu Deus. Deus disse, Oh, aleluia. então eu vou enviar pragas Eu creio, eu confio no em Egito. ti, meu Deus. Vou enviar pragas no Egito até o coração de Faraó amolecer para que ele deixe o meu povo ir. Aleluia. Deus não nos criou para ser escravo. É verdade. Deus não nos criou para servir o inimigo. Deus é verdade. Deus não nos criou para servir o adversário. Sim, Jesus. Ele não nos criou para ser pisado, Oh, maltratado. aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Deus nos criou para que nós sejamos livres. Aleluia. Livres. Livres. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. E a palavra diz, louvado seja Deus, que Deus começa a enviar praga no Egito. A palavra vai dizer que Deus envia, louvado seja Deus, uma praga que a água de todo o Egito é transformada em sangue.
Aleluia, glórias a Deus. Aonde eles depositavam a água, tinha sangue. Os rios, sangue. As lagoas, sangue. Nos potes, porque naquela época era pote, sangue. Nas talhas, sangue. Nos filtros, sangue. Todo o Egito foi tomado de sangue. Mas sabe o que aconteceu? Faraó continuou com o coração duro. Não libertou os filhos de Israel. E os filhos de Israel são filhos da promessa. Tem que ser livres, tem que ser libertos. Nós somos os filhos da promessa. Verdade. Aleluia! Glória a Temos que Deus! ser livres. E a palavra diz, louvado seja Deus, que Deus então envia outra praga no Egito. Envia ali uma praga de rãs. As rãs tomam conta de toda a terra. Dentro das casas, em cima das camas, debaixo das camas, dentro das panelas, tudo tinha rãs. Louvado seja Deus, tudo isso para amolecer o coração de Faraó. Aleluia. Mas sabe o que aconteceu? O coração dele continuava duro. E agora, Deus envia outra praga. Cada praga pior que a outra. Deus agora envia uma praga de piolho. E todo o Egito é tomado de piolho. Todo mundo cheio de piolho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Faraó continuou com o coração duro. E agora Deus envia outra praga. Deus envia ali uma praga de gafanhoto. O gafanhoto toma conta de todo o Egito. Mas ele continua com o coração duro. E Deus envia outra praga. Envia a praga de saraiva. Mas eles continuam com o coração duro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E de praga em praga. E agora Deus olha e diz assim: não tem jeito não. E para amolecer o coração de Faraó, Deus anuncia uma outra praga. E agora essa praga, louvado seja Deus, é a mais difícil delas. É aquela que nós acabamos de falar nesse instante. Deus envia uma praga em todo o Egito para matar todos os primogênitos do Egito, livrando somente os primogênitos de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora os pais estão chorando, os irmãos estão chorando, as tias estão chorando, as mães estão chorando. Louvado seja Deus. E a praga chega até o filho de Faraó, aquele que era herdeiro do trono. E a esposa de Faraó agora está chorando também. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o Egito foi tomado de morte. Morreram todos os primogênitos, até dos cachorros, até dos animais. Aleluia. Tudo aquilo que era o primeiro, louvado seja Deus, foram mortos. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, depois da morte de todos os primogênitos, e na casa de Israel, ninguém foi morto, nem dos filhos e nem dos animais, ninguém foi morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, sabe o que aconteceu? Faraó amoleceu o coração. Mas observa aqui uma coisa. O Egito já estava todo destruído. Primeiro foi a praga de sangue, depois de rãs, depois de piolho, depois de gafanhoto, depois de saraiva, depois de trevas. Já estava destruído. E só agora, depois da destruição, ele deixa o povo ir. Só agora, depois da destruição, o coração dele amoleceu.
que esta palavra tenha a nos ensinar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não deixe a sua casa ser destruída. Não deixe a sua família ser destruída. Não deixe a sua vida ser destruída, o seu trabalho ser destruído. Ouve a voz de Deus enquanto Deus está falando. Não deixe primeiro chegar a destruição. Não faça igual o faraó que depois, aleluia, Jesus, glórias a Deus, da destruição, e o coração amoleceu. Amoleceu agora, mas a destruição já estava feita. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele deixou o povo Glória a ir. Deus. E a palavra do Senhor vai dizendo que o povo começou a andar, começou a caminhar. E Aleluia. quando o povo estava andando, se afastando do Egito, caminhando para longe da escravidão, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que alguém lá qualquer chegou em Faraó e disse: moço, mas esse povo era nossos escravos. Esse povo que fazia tudo para nós, vai deixar eles irem embora? Não, moço, vai atrás deles, traz eles de volta para que eles possam continuar a ser os nossos escravos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem mais um ensinamento. O mundo lá fora é o Egito. O mundo lá fora não tem nada para mim, não tem nada para você. O mundo lá fora não tem nada para nós. Verdade. Só nos escraviza. Aleluia. Escraviza nas drogas. Escraviza na bebida. Escraviza na prostituição. Escraviza no crime, no latrocínio, no roubo. Louvado seja Deus. Mas agora você ouve a palavra, eu ouço a palavra. E agora nós queremos sair do Egito. Queremos vir para a libertação, para a presença do Senhor, para um lugar como esse que nós podemos cantar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece? Aparece alguns igual o Faraó e não quer deixar você ir. É, Jesus. Não quer deixar eu ir. E os convites começam a aparecer. Moço, vai ter uma festa. Ah, você é bobo? Moço, para com esse negócio de ser crente. Por que você está fazendo isso? Era tão bom quando a gente andava junto. Louvado seja Deus. O mundo arrependido de deixar Aleluia. nós irmos. Louvado seja Deus. Mas a palavra vai dizer, aleluias, glórias a Deus, que os filhos de Israel, quando estavam no aperto ali, que Faraó vindo atrás deles, louvado seja Deus, diz a palavra que eles clamaram ao Senhor. Mas queridos, naquele momento que eles clamaram ao Senhor, sabe por que eles clamaram? Eles clamaram porque estavam com medo, estava aflito, estava com problema, estava sendo perseguido. O inimigo estava querendo voltar eles para a escravidão. Então, com medo, eles clamaram ao Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor não respondeu esse clamor. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer que eu clame só quando estou com medo, só quando estou aflito. Ele não quer que você clame só quando você está com problema, só quando você está em situações difíceis. Ele quer que eu clame e que você clama a todos os momentos. Ele quer que nós sejamos dependentes dele. Verdade. E nesse momento ele não ouviu aquele clamor.
fez? Ele disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Aleluias. Glórias a Deus. Porque naquele momento, aleluia, Jesus, eles não estavam clamando por fé, estavam clamando por medo. Mas se eles marchassem, louvado seja Deus, eles iam mostrar para o Senhor que tinha fé. Sabe o que acontece? Assim é eu e você. Às vezes, quando estamos aflitos, ou com medo, ou preocupados, nós clamamos ao Senhor. E às vezes Ele fica, aleluia, Jesus, sem responder, porque Ele quer que nós marchamos, caminhamos. Glória a Deus. Porque quando nós caminhamos, louvado seja Deus, é uma forma que nós estamos dizendo para Ele: eu tenho fé. Glória a Deus, aleluia. Quantos receberam o convite para vir aqui hoje? Verdade, Deus. Mas só caminhou aqueles que tiveram fé. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E era isso que Deus estava querendo deles. Louvado seja o nome do Senhor. Diga aos filhos de Israel que marche. Mas e agora? Olha a situação difícil. Uma situação de mostrar poderosamente a fé. Aleluia. Porque Deus estava falando com eles para marchar. Mas de um lado era morro. Não tinha como eles irem para esse lado. Do outro lado era morro também. Não tinha como eles irem para esse lado. E na frente era o mar. Glória a Como é que eles Deus. iam marchar o mar na frente? Atrás vinha Faraó. Louvado seja Deus. Então aqui agora é a fé. Não é outra coisa. Aqui agora é a fé. Porque não tem para onde ir. Não dá para ir para lá porque não dá para passar. Não dá para ir para cá porque não dá para passar. Não dá para ir para lá porque tem um mar. Não dá para voltar senão é preso. Como é que marcha agora? Aleluia, glórias a Deus. Agora só pode marchar pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Às vezes é muito fácil nós marchar quando as latas estão cheias, quando nós estamos empregados. É muito fácil marchar quando estamos com saúde, na bonança, está tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. É muito fácil marchar quando tudo está em nosso favor. Louvado seja Deus. Mas enquanto a doença vem, a não ser pela fé. Quando os problemas vêm, como é que marcha a não ser pela fé? Quando as portas se fecham, como é que marcham a não ser pela fé? Estava tudo fechado. Não tinha para onde ir. É, Jesus. Às vezes nós encontramos também assim. A situação difícil, tudo travado. Você procura resolver de um lado, não dá. Procura resolver do outro lado, não dá. Todo jeito que você pensa, não dá. Louvado seja Deus. Aleluia. E nesse momento é o momento que entra a fé.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. É o momento que nós temos que continuar com a fé no Senhor. Eu sei que o Senhor vai entrar com providência. Eu sei que o Senhor vai resolver. Eu sei que o Senhor vai abrir as portas. Eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu sei que o Senhor vai curar. Eu sei que Ele vai resolver. Eu sei que ela vai voltar. Eu sei que Ele vai voltar. Louvado seja Deus. Não tem para onde ir. Mas tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, louvado seja Deus, que pela fé, eles continuaram andando, eles continuaram marchando. Sabe o que isso quer dizer para nós? Pela fé, nós temos que continuar andando, marchando. Tudo está travado e difícil. Louvado seja Deus. Mas nós temos que continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham que continuar porque, aleluias, glórias a Deus, a terra prometida que Deus tinha prometido para eles estava do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não estavam caminhando para ir para qualquer lugar. Não estavam caminhando para ir para a praia. Eles não estavam caminhando para ir para o boteco. Eles não estavam caminhando para ir para o jogo. Não. Eles estavam caminhando para a terra prometida. Glória a Deus. Por isso eles tinham que continuar. E é justamente o que acontece com nós. Nós Aleluia. estamos caminhando para a terra prometida. Ainda que o mar não se abriu ainda, louvado seja Deus, mas nós temos que continuar, porque nós não estamos indo para qualquer lugar. Estamos caminhando para a salvação da alma. Meu Deus, quando eu falei de salvação da alma aqui, veio uma revelação na minha mente aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero passar para vocês. Aleluia. Os dias que nós vivemos, vamos supor que seja 200 anos de vida. Isso é só para preparar para outra vida. Porque a outra vida é eterna. Essa vida vai acabar. Mas a outra nunca vai acabar. A Bíblia já está dizendo eterna. Nunca vai acabar. É Deus. E muita gente não entende isso. Verdade. Não quer ir para a igreja, não quer aceitar Jesus como Salvador. Não entende que vai viver uma vida eterna do outro lado e que essa agora é só para preparar para outra. Trabalhamos sim, trabalhamos porque precisamos. Temos casa? Sim, nós precisamos morar em algum lugar. Louvado seja Deus, nós precisamos comer, vestir. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o propósito de Deus para nós é só preparar para outra vida, porque é eterna. Glória a Deus. Então não vacile, estou mudando aqui porque Deus me deu essa revelação agora. Não vacile o seu pé, prepara a sua vida, porque a outra é eterna. Glória a Deus. Às vezes nós perdemos tempo demais aqui, com tantas coisas que nos embaraçam aqui, e deixamos de preparar para o que é eterno. Nós vivemos, aleluia Jesus, uma correria naquilo que vai acabar. Mas não queremos viver uma correria naquilo que vai permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas, quantas, e são muitas, que estavam com uma Glória a doença Deus. Aleluia. terrível. Estava com aquela doença que a pessoa sofre
E aí quando morre, está lá sendo velado, chega alguém e diz assim: "Ô, esse aí descansou, sofreu, estava sofrendo tanto." Mas não é assim, viu, irmãos? É ali que começa o sofrimento se não aceitou Jesus como Salvador. É. Todo o sofrimento que ele estava passando aqui não é nada comparado com o que vai passar lá se não aceitou Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou saindo da mensagem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas eles continuaram. E pela fé o mar se abriu. Deus mandou que tocasse nas águas. Quando tocou nas águas, o mar se abriu. E sabe o que aconteceu? Eles passaram. Glória a Deus. Agora observa aqui uma coisa. Qual era o grande obstáculo da vida deles? Eles estavam marchando, então eles estavam indo para frente. Na frente tinha o mar. O grande obstáculo da vida deles era o mar. E agora o mar se abriu. E eles passaram pelo meio do mar. Eles não passaram pelo lado. Eles não passaram pelo outro lado. Eles não passaram por cima. Mas eles passaram pelo meio. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos ter luta. Nós vamos ter prova. Nós vamos ter problemas. Nós não vamos passar por cima, não. Aleluia. Nós não vamos passar de lado, não. Não. Nem do outro lado. Louvado seja Deus. Nós temos que passar pelo meio do problema. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Porque quando nós passamos, nós alcançamos a vitória. Foi assim que eles alcançaram. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Aleluia. agora, para finalizar, a palavra diz que naquela jornada era muita gente, só homens. A Bíblia diz que eram 600 mil homens. Então quando a gente fala assim que os filhos de Israel saíram do Egito, a gente pensa assim que foi uma multidãozinha, 600 mil homens. Naquela época, os homens podiam ter 2, 3 mulheres. Se nós for fazer, as mulheres naquela época tinham 3, 4 filhos. Se nós for fazer uma conta rasa, está aí na faixa dos 3 milhões de pessoas. Louvado seja Deus. E esses 3 milhões de pessoas, tinha velho, tinha gente doente, tinha gente cansado, tinha gente com problema, tinha gente em situação difícil, tinha gente que não podia andar, que não podia caminhar. Mas sabe o que aconteceu? Eles estavam caminhando. Quando nós trazemos isso para o nosso dia, porque estamos com idade, não impede nós caminhar. Verdade. Porque temos problema, não impede da gente caminhar. Porque estamos cansados, não impede da gente caminhar. Porque temos filhos, não impede da gente caminhar. Eles estavam caminhando 3 milhões de pessoas a pé. E não era daqui para ali. Não era lá de casa para a igreja. Louvado seja Deus. Eram para a terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então não deixa nada te parar, não deixa o cansaço, não deixa a idade, não deixa os problemas, não deixa, louvado seja Deus, aqueles que te puxam para trás. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa vitória está do outro lado. Aleluia. Ainda não atravessamos o mar. Estamos em 2023.
26. Chegou o momento de nós sermos mais fiéis, sermos mais crentes, estarmos mais perto do Senhor. Porque cada ano que se aproxima também a volta do Senhor. Verdade. Glória a Deus. Independente da volta do Senhor, o Senhor tem voltado para muitos. Porque quando alguém parte, o Senhor voltou para ele. Louvado seja Deus. Verdade. E para isso temos que estar prontos. Para isso temos que estar preparados. Então, igreja, continue andando, continue marchando. Não olhe para trás. Não volte para o Egito. Aumente mais a sua fé. Marcha pela fé. Às vezes o corpo já não dá mais, mas a fé dá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que nós temos para receber é muito grande. Lá não haverá mais dor. Não haverá mais lágrima. Nós não vamos chorar lá mais lá de tristeza, de problema. Não tem mais conta para pagar. Louvado seja o nome do Senhor. As ruas são de ouro. As praças de cristal. Louvado seja Deus. As casas estão tudo pronta, tudo vazia, esperando os seus moradores. A sua casa está lá. Glória a Deus. A minha casa está lá. Por isso não deixe de marchar. Continue marchando. Que Deus possa abençoar a igreja com essas palavras aqui. Que eu vou falar com o Espírito Santo.